de 12 anos sem saber que havia alguém que pudesse resolver o seu problema. A Bíblia aqui diz, onde nós acabamos de ler, que tudo que ela tinha, ela gastou com os médicos. Ou seja, a sua família, se tinha algum poder aquisitivo, ficou pobre, porque queria resolver o problema daquela jovem. Eita Jesus! De 12 a 14 anos, aquela menina foi colocada lá. 12 anos se passaram. A Bíblia diz que todos os seus haveres tinham sido gastos com médicos. E médico não ia no arraial das imundas. Fala assim para alguém: às vezes você tem que ficar só para dar valor ao que você tem. Tem que ficar só. Vai ter uma hora, querido, que se você não sair da imundícia que está, a tua família vai cansar de te dar a mão. Vai ter uma hora que a tua família vai te abandonar, porque o vício da cachaça, da prostituição não sai. Essa imundícia uma hora vai ter que sair. Uma hora, querido, alguém vai olhar para você e falar: cansei, não quero mais te ajudar, acabou. Porque todos os dias você vai lá, pula, marcha, brada, faz, e dá rodopia, e cai, levanta, e você não muda. Piora! E a família vai te abandonar no arraial dos imundos. Meu Deus! Aleluia! Pode dar glória aí pra eu não achar que é pra você. Os médicos, quando iam até aquela mulher, eles não podiam entrar no arraial das imundas, senão ele também era tido como imundo. O negócio era tão sério que se um imundo sentasse aqui, tinha que lavar, purificar, e ninguém podia tocar naquele lugar até que o sol se pôs. Se tocasse, era imundo também. Tinha que tomar banho, rasgar as vestes, se banhar e esperar o sol se pôr para você ter tido como limpo, tá bom? Agora você imagina Jesus sendo tocado por uma mulher imunda. Vamos chegar lá já já. Vamos chegar lá. A Bíblia diz, querido, que esse médico, ele não ia no arraial, mas as imundas que lá estavam, e quando o seu período parava, elas tinham que ir para a cidade, se purificar, entrar na cidade, ver os seus parentes. Aí elas falavam com o médico. Quando voltava o seu refluxo, elas iam ter que voltar para a arraial das imundas. Aí ela falava com aquela mulher o que aquele médico tinha dito, e aquela mulher, por certeza, ela dizia: vai lá na minha mãe, ou vai lá nos meus irmãos, fala para vender o carro, o jumento, o cabrito, a casa, a tenda, qualquer coisa, e paga esse médico para ele mandar um remédio para esse mal parar. E mais outro período, aquela imunda saía, ia até aquele médico, falava tudo para ele, ia até a família, recebia o dinheiro, comprava o remédio, passava o tempo da sua pureza, voltava o tempo da sua imundícia, ela ia pro arraial e falava: olha, aqui está o remédio. Aquela imunda tomava o remédio e esperava, e nada. Está entendendo, querido? Glória a Deus, aleluia. Há momentos na minha e na tua vida que a lepra não sai com facilidade. Eita Jesus! Há lepras na minha e na tua vida. Eu sei que você queria bradar com o varão aí com uma palavra bem forte, mas essa já é a palavra forte. Deus! Essa já é a palavra de tutano. Glória a Deus, aleluia! Não quero, aleluia, deixar aqui eu desejar com o meu Senhor, porque eu posso até te agradar e desagradar o meu Deus, e eu não quero perder minha salvação. Meu Deus! Eu prefiro te desagradar. Eu prefiro ver o anjo descer aí com a espada passando nos bicos, mas eu sei que eu estou agradando ao Senhor e que você vai sair daqui com outra visão. Você vai ter uma nova vida, uma nova história. Aquela mulher esperava que aquele remédio fosse ser o seu milagre. E ela tomava aquela medicação, esperava, e mais uma vez estava decepcionada. Mais um ciclo, mais um fluxo, mais um refluxo, mais uma imunda foi, mais uma imunda voltou, e ela continuava lá. Diga comigo: foram 12 anos. Mas um dia, não sei, querido, eu não sei, a Bíblia não relata isso, mas conjecturando com a palavra, vamos aqui imaginar que uma das imundas, né, no tempo da sua pureza, passeando pela cidade, ouviu falar sobre Jesus. E coisa boa é quando tem um fofoqueiro de plantão. É bem aí. Tem que ser sempre. Não vamos pedir para Deus tirar essa raça, não. Porque é fofoqueiro. Meu Deus! Porque às vezes a gente está tão ruim
na vida, a gente está tão quebrado que a gente não quer mais falar de Jesus, não quer mais ouvir de Jesus, não quer mais saber de crente, não quer mais saber de igreja, não quer mais ir para consagração, então tem que ficar sabendo pela língua dos fofoqueiros. Então, às vezes a gente pede para matar os fofoqueiros, tirar os fofoqueiros, curar a língua dos fofoqueiros, mas deixa uns pelo menos para a gente poder ficar sabendo, né? É verdade. Mas tem que ficar sabendo por alguém. Então, às vezes até um fofoqueiro tá bom. Meia dúzia não, mas até 2, 3 tá bom. Então, vamos dizer aqui que tinha uma abençoada que chegou no Arraial das Imundas e falou assim, olha só, tem um Jesus que cura. Querido, para quem está enfermo, ouvir que há uma cura, uma alegria brota na alma. A minha mãe faleceu e a enfermidade que tomou a sua vida foi o câncer. E eu louvo a Deus quando alguém fala assim, eu fui curada de câncer. Glória a Deus por isso. A minha mãe não chegou a ser curada. Mas, toda vez que o médico dava uma esperança à minha mãe, ela tomava um alento e ela ficava toda e a gente ia. E carro sobe, carro desce, vai para médico aqui, vai para médico de lá. Sei, meu filho, que a minha mãe acabou partindo. Já era esperado isso. Deus não deixa ninguém perdido na terra. Mas, imagino eu que essa mulher, quando ela ouviu falar de Jesus, quem é esse Jesus? Aí tem aquela abençoada, foi lá, sentou e contou. Como aquela imunda tinha tempo de sobra, né? Então ela sentou e ouviu falar que Jesus abriu os olhos do cego, curou um paralítico de nascença, né? Jesus também tinha uma mulher encurvada, 18 anos, e ele, né, profetizou para aquela mulher, aquele demônio da corcova saiu dela, e foi contando os milagres de Jesus. E quem é que não gosta de ouvir de milagre, gente? Quem é que não gosta, querido, de ouvir falar de cura, de milagre, né? Até que não é crente fala assim, é mesmo? É mesmo? É mesmo? Ah, mas eu não quero Jesus não. Mas escutou falar que Jesus, ele faz milagre. Aquela mulher olhou, ouviu, observou, e um certo tempo, aleluia, diga comigo, um certo tempo, a Bíblia diz aqui, querido, logo no início do capítulo 8, do versículo 40, vamos lá, se você abriu, se você fechou, abra, aleluia, diz assim, e aconteceu que quando voltou Jesus, a multidão o recebeu porque todos estavam esperando. Tem sempre alguém que deu uma notícia, ninguém sabe quem, mas diz que quando Jesus atravessou o mar e foi para aquele lugar, alguém espalhou a notícia que Jesus o Nazareno, ele estava vindo para o lado de cá. Querido, no tabernáculo da fé, alguém avisou que Jesus ia chegar aqui hoje. Alguém falou, avisa aí que vai ter um replé lá nas sextas-feiras. Avisa lá, olha, sabe, tem uma mulher lá que era, né, e agora é. Tem lá um pastor que era e agora é. Aleluia. E aí um contou para o outro, contou para o outro, contou para o outro, contou para o outro. E estamos aqui esperando o milagre de Jesus. Aleluia. Estamos aqui porque alguém falou que Jesus iria fazer um milagre. Estamos esperando esse milagre. Eu quero te dizer uma coisa, Jesus já está operando. Glória a Deus, aleluia, Pai, eu creio. Ele já está te despertando através da palavra, do louvor, da adoração, aleluia, do repleplé. Ele já está te despertando com essa mensagem, te dizendo, ainda que você esteja no seu período de imundiça, de pecado para com o teu Senhor, Jesus vai passar na tua vida e você só vai ter que dar um passo e tocar na orla dele para receber o teu milagre. A palavra continua dizendo que aquela mulher, agora ela ouviu falar de Jesus. E passou um tempo, Jesus atravessou o mar e foi estar naquela cidade. Aquela mulher imunda, ela não estava na cidade. E aquele homem chamado Jairo não morava naquela cidade. Mas quando ele ouviu falar de Jesus, a sua necessidade fez com que ele fosse até a beira do rio e encontrasse com um milagre. Mas para ele, Jairo, voltar para o seu lar, para que Jesus lhe desse a vitória na sua filha, ele tinha que atravessar pelo meio da cidade, sair da cidade, passar perto do Arraial das Imundas. Olha que Deus lindo, querido.
Ele muda o percurso da história de qualquer um para te alcançar. E aí, às vezes, você não tem como ir até Jesus. Então, Jesus cria uma situação e vai passar no lugar em que você está. Jesus vai criar uma situação, querido, na minha e na tua vida, para que nós possamos tocar na orla do seu vestido. A Bíblia diz, aleluia, que Jairo foi ter com Jesus e agora Jesus estava indo ter com Jairo. Mas para chegar até a casa de Jairo, tinha que passar perto do arraial das imundas. Querido, eu digo com muita firmeza e muita fé, quando Jesus ele quer operar um milagre, não tem nada que impeça. Aleluia! Apenas eu posso impedir o meu milagre. Glória a Deus, aleluia, Pai. Apenas eu posso impedir de receber o meu milagre. Eu não posso impedir o teu milagre porque eu não dou glória. Eu não impeço você de receber de Deus se eu ficar calada. Só eu perco o meu milagre. Só eu perco a minha oportunidade de receber de Deus. Só eu vou ficar fria. Só eu vou ficar sem receber. Você não, querido. Sabe por quê? Quando alguém fica do meu lado, moribundo, aleluia, de cabeça baixa, lembrando mais do passado do que do porvir, eu começo a glorificar a Deus. Eu não quero saber, eu começo a fazer pelo lugar de Deus, eu começo a gritar: Senhor, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. Querido, a salvação é individual. A salvação é individual. É verdade. E aquela mulher, quando ela ouviu falar de Jesus, e quando ela começou a ouvir aquele barulho, aleluia, os estudiosos, eles dizem que eram mais de 3.000 pessoas seguindo Jesus, apertando Jesus, oprimindo Jesus, comprimindo Jesus. Imagina, querido, apenas nós aqui, apenas nós, se Jesus estivesse aqui no meio dessa igreja, todo mundo ia ficar doido para tocar nele. Um apertava, o outro e outro para cá e outro para lá. Eu acho que Jesus não dava nem passo. Eu acho que ele só fazia assim com o pé. Meu Deus. Deu um bonequinho. Era muita gente. Era muita gente para Jesus dar um passo, outro passo. Não tinha espaço para isso. Era muita gente. Jesus ia assim. Imagino eu. Peraí, gente. E como diz o Abílio Santana, você acha que crente tem educação? Era por cima da bateria, por cima do púlpito, aí empurrando, puxando o cabelo da irmã. Era um desespero na vida, porque todo mundo quer receber milagre. Ninguém quer Jesus, mas o milagre que ele tem para dar, todo mundo quer. E aquela mulher, ela esperou aquela comitiva todinha passar. Diga para os irmãos, às vezes é necessário você deixar passar. Depois que a poeira baixa, você vai. Depois que a poeira baixou, aquela mulher não podia sair do arraial. Ela não podia sair. Ela não podia tocar em ninguém. Ela era tida como imunda e tudo que ela tocasse, sabendo que ela não podia, ela podia morrer apedrejada. E sabe como era essa morte de apedrejamento? Muitos acham que é pegar pedra da casa e matar. Não. Vai ser levado até os sacerdotes, que geralmente eram de 12 a 24. Todos eles batiam na sua fronte até arrancar suas orelhas, deslocar. E depois vinha o fogo com pedras e apedrejava até a morte. Era assim que era a morte por apedrejamento. Aquela mulher sabia que ela não podia sair. Mas a sua necessidade gritou mais alto. E ela falou: é o meu único momento. É a minha única oportunidade. Você tem uma oportunidade hoje de mudar a sua história. Você tem a oportunidade hoje de fazer o que é certo. Você tem a oportunidade hoje de sair do estado de prostração. Aleluia! De comodismo. Vai ficar sempre esperando alguém ir até você e dizer: eis que só contigo. Vai ficar sempre esperando alguém falar: varoa valorosa. Aleluia, só contigo na terra. Não, querido. Dá você o primeiro passo. Dá a vitória. É necessário que você saia do comodismo! Sai do comodismo! Todo mundo pula, todo mundo roda, todo mundo sente, mas você não sente nada. Foi arrebatado, levantou, marchou de novo, caiu por cima da bateria, se trompicou em cima das irmãs, recebeu e você cairia aquilo. Ai, credo, que coisa feia, eu não faço isso. Vai ficar sem receber!
quietinho, você também recebe, mas desde quando a murmuração não faça parte do seu silêncio. Desde quando a murmuração não faça parte do seu quieto. Desde quando você está aí sentado, mas está ligado. E um dia eu perguntei a Deus, Senhor, tem misericórdia de mim, eu sou muito pequenininha para ficar no pula-pula. Me usa aqui quietinha. Não dá, já viram que não dá, né? Mas cada um, Deus tem um poder. Querida, eu não quero saber, pode estremecer o chão, eu vou esmagar a cabeça de Satanás. Ele me perturba, eu tenho que pisar nele. Ele me perturba, eu tenho que esmagar ele. Cada vez que ele se levanta, o glória que o nome vai cair. Ele vai tocar. Tá ali, dá tempo. Rapidinho. É rapidinho, eu tô procurando o relógio, tá ali. É mini vigília, fica preocupado. É não, amanhã o povo trabalha. Aleluia. Vamos lá, vamos continuar para não perder o foco. E diz a palavra que Jesus, sabendo da dificuldade daquela mulher, porque 12 anos sofrendo de uma hemorragia contínua, ela estava raquítica, ela estava magra, ela estava pálida, ela estava fragilizada, aleluia. Imagina que aquela menina, depois de 12 anos, ela começou com 12 a 14, ela estaria com 26, não é isso? Vou fugir da escola, tá certo? 26 anos por aí, não é isso? 26? É,